ou concorda com a gravação. Pode ser pelo chat, pode ser pelo abrir o áudio e concordar, tá bom? O objetivo da aula gravada, assim como vocês já sabem, é para que fique de consulta para vocês e também para os outros colegas que nesse momento não puderam estar acompanhando online, tá bem? Então vamos lá, vamos iniciar hoje a aula, nosso segundo encontro, a aula do dia 4 de dezembro, e aí, retomando a nossa disciplina, bioestatística. Tá certo? Então, ontem, quando a gente, no nosso primeiro encontro, nós demos uma explanação geral sobre a disciplina, e hoje eu prometi a vocês que a gente ia falar sobre a questão dos dados e tudo mais. Então, para falar dos dados, e já começando a perceber melhor a nossa pesquisa, que vai ser a nota da segunda unidade, a gente tem o seguinte, nós vamos compor o nosso banco de dados, tá certo? E a partir desse banco de dados é que a gente vai, a partir desse banco de dados é que nós vamos usar as informações para fazer a nossa pesquisa, tá certo? O que é que acontece, então? Quando a gente fala no processo estatístico, né, a definição que eu dei a vocês ontem tinha 5 etapas do processo estatístico. Então, a gente tem a coleta, a organização, a análise dos dados e a interpretação, a análise e a interpretação dos dados, tá certo? 5 etapas que compõem o processo estatístico. Alguns autores consideram 6 e até 7 etapas. Por quê? Eles consideram a parte do planejamento da pesquisa também como uma etapa do processo estatístico. Por quê? A gente não consegue fazer estatística de qualquer forma, tá certo? Nós precisamos planejar como nós vamos fazer essa pergunta, a quem nós vamos fazer, como essa pergunta vai ser respondida, o número de pessoas que a gente precisa. Então, tudo isso também é uma etapa da estatística, tá certo? Por isso que alguns autores, não são todos, mas alguns consideram também essa parte do planejamento e da arrumação da pesquisa também como o planejamento e a arrumação, como também parte da estatística, do processo estatístico. Só um instante. O que é que acontece, então? O que acontece, então? A gente tem, quando a gente vai elaborar uma pesquisa, né? Antigamente, os recursos que a gente tinha eram mais limitados. Então, quando alguém precisava fazer uma pesquisa, imprimia-se todos os papéis, ia com a prancheta, tá certo? E saía pesquisando. Qual o seu nome? Sua idade? Bairro que mora? Ah, sobre isso. O que você acha? O que você acha? Tal. Hoje em dia, há muitos outros recursos, tá certo? Para você fazer isso. Por exemplo, pega um sitezinho, tem vários sites que fazem pesquisa, alguns elaboram essas pesquisas, organizam até de forma gratuita, outros pagos, dependendo do número de pesquisas que você vai fazer, o alcance delas, enfim, tudo mais. Então, existem várias ferramentas sobre isso. Existem até site que paga para você responder pesquisa, né? Ou você converte isso em pontos e depois você troca por prêmios, né? De vez em quando eu recebo algum. Aí o que é que acontece? O processo de pesquisa, ela vai variar de acordo com a sua necessidade. Então, o que é que eu vou perguntar? Eu vou perguntar aquilo que tem a ver com o que eu quero saber. Se a gente está querendo saber, por exemplo, questões sobre desmatamento, não é comum que eu vá perguntar a idade da pessoa, tá certo? Ou eu queira saber sobre, por exemplo, compra de um mercado. Enfim, não é muito comum. Pode ser que tenha a ver com aquilo que você esteja pesquisando. Então,
a pesquisa ela tem que ser objetiva. Eu tenho que ter perguntas que estejam relacionadas ao meu tema. A não ser que, propositalmente, você queira disfarçar o seu conteúdo ali dentro, para não ficar direcionado à sua pesquisa. Aí você faz várias perguntas, sendo que daquelas 10 perguntas, 20 perguntas que você faz, apenas 5 interessam a você. De fato, tá bom? Essa é uma forma de driblar assim, um direcionamento. Já sei que ele vai falar sobre bebida, então eu vou colocar isso aqui, e a pessoa responde uma coisa que nem é verdade, tá bom? No processo estatístico que a gente vai trabalhar com um processo quantitativo, ou seja, a gente vai transformar em números, tá certo? As informações que a gente tinha. Nem sempre a gente tem informações que são numéricas, né? E essas informações numéricas, elas podem ser discretas ou contínuas, ou seja, pode ser 1, 2, 3, ou pode ser 1,0, 1,1, 1,2, enfim, a gente vai saber diferenciar nisso na próxima semana. Existe também o fato de que informações que elas não são numéricas, elas podem se transformar em informações numéricas. Por exemplo, eu pergunto cor do cabelo, tá bom? E aí eu vou enumerar quantas pessoas têm o cabelo louro, quantas pessoas têm o cabelo castanho, quantas pessoas têm cabelo preto, quantas pessoas não têm cabelo, tá certo? Então, são informações que vão atender a minha necessidade e que, apesar de não serem a priori numéricas, eu posso transformar numa informação numérica que a gente vai trabalhar estatisticamente, tá certo? Em geral, nas outras vezes que eu ministrei a disciplina e que eu realizei esse trabalho junto com os alunos, cada um elaborou o seu questionário. Eu dei as instruções iniciais de como a gente monta um questionário e cada um elaborou o seu questionário. Porém, né, como a gente está nesse contexto pandêmico, nem todo mundo consegue fazer isso de forma fácil e aplicar de forma muito fácil. E aí eu percebi que teve gente que teve dificuldade para que colegas respondessem suas pesquisas, e com isso a gente ficou com um número muito limitado na nossa população, tá bom? Então, eu mudei um pouquinho, eu elaborei um questionário, tá certo, para vocês, e vocês vão responder esse questionário. Tem uma parte que é super séria, que eu preciso dessa informação, e tem outra parte que é fictícia, e que a gente vai montar esses dados e montar o nosso banco de dados. A partir desse banco de dados é que a gente vai desenvolver o nosso trabalho. E aí eu vou começar a dar características desse trabalho, né? A partir da nossa pesquisa, com os dados que nós levantarmos, na próxima segunda-feira nós vamos fazer a gente vai entender como é que se dá o processo de amostragem, ou seja, de escolha de uma amostra. Obviamente, nesse momento, cada um vai ter sua amostra, e as amostras não vão ser iguais. Então, consequentemente, os trabalhos de todo mundo vão ser diferentes, tá bom? As características numéricas do trabalho, as informações do trabalho, todas essas vão ser informações diferentes, certo? O que é que acontece? Para que eu vou preparar vocês, então, para a próxima segunda-feira, é bom, já o ideal, é que vocês tenham decidido como fazer o trabalho de vocês. E aí, como é que vai ser esse trabalho? Ele pode ser feito, como eu disse ontem, em trio, em dupla e individualmente. Tá certo? Quem vai decidir isso são vocês. E é necessário que vocês já se ajustem nisso antes, para vocês entenderem como vocês vão fazer o trabalho. O trabalho, vocês vão receber o modelo, e aí, nesse modelo que a gente vai fazer juntos. Então, quando segunda-feira a gente delimitar as nossas amostras, a gente vai trabalhar. Eu vou fazer no meu modelo. Então, eu vou construindo o meu trabalho.
De forma semelhante, vocês vão ter a amostra de vocês, que não vai ser igual à minha, e, além disso, vocês vão começar a desenvolver os números de vocês, as informações que vocês tiverem, tá certo? O ideal é que vocês façam isso eletronicamente. Peguem um modelo, que está no formato Word, e vocês façam no computador. Porém, nem todo mundo tem acesso ao computador fácil. Então, vocês têm que estar no grupo muito bem comunicados. Se vocês forem fazer em duplo ou em trio. Fulano, não tem um computador, mas eu vou digitar tudo, vou te mandar pelo WhatsApp para você, ou eu vou escrever tudo e vou mandar a foto para tu pegar e digitar. Vou fazendo as tabelinhas aqui, vou mandando, você formata. De forma que vocês ajudem. Eu poderia até fazer o trabalho com mais gente. Só que, se a gente pega o trabalho e bota para 5 pessoas, o que acontece mais é que a maioria das pessoas no trabalho que vão esperar pelos outros, tá certo? Só uma ou duas, no máximo 3 pessoas fazem, e alguém fica sobrecarregado enquanto alguém não faz nada. E a ideia não é essa, a ideia é que todo mundo trabalhe de uma forma equânime, igual, tá bom? Equivalente. Vocês compartilham o sofrimento, tá certo? Então, vocês têm que estar delimitados. Em alguma situação, é óbvio que a dupla, o trio, ou se você decidir fazer sozinho, você não tenha... Perdão. Ou você já tenha decidido como... Perdão, eu até desconcentrei aqui. Vocês tenham decidido, e aí você fez individualmente, ou em dupla, ou em trio, e não tem como digitar esse trabalho. Não tem problema. Vocês vão fazendo o trabalho à mão mesmo, tá bom? Escrevendo, e aí pode ser no papel, papel pautado, e aí vocês vão fazer o trabalho bonitinho, sempre com as aulas, fazendo a informação dada de vocês, só que eu preciso pegar esse trabalho fisicamente para corrigir. E aí, com isso, eu vou marcar uma data no fim de dezembro, para que eu possa estar no campus, num horário pré-determinado, vocês possam ir lá e entregar o trabalho de vocês presencialmente. Todo mundo? Não. Somente quem não conseguir fazer o trabalho eletrônico, tá bom? Pelo Word, pelo Writer, tá certo? Então, vocês vão, de preferência, entregar por e-mail. Tanto é que não precisa nem todo mundo, se vocês forem fazer em dupla ou em trio, vocês podem fazer o trabalho. Uma pessoa vai digitar e vai mandar por e-mail, somente. Já vai ter o nome da turma, quando eu corrigir o trabalho, já fica lá o nome de todo mundo, eu já coloco a nota para todo mundo, tá bom? É preciso entender esse processo para que vocês já possam ir se organizando e também porque quando a gente formar o nosso banco de dados, a gente vai ter características diferentes e isso vai ser segunda-feira que a gente vai começar a trabalhar, tá certo? Dado esse aviso, o segundo aviso que eu preciso fazer, antes de mesmo de apresentar para vocês, é que a segunda atividade que eu estou abrindo para vocês hoje, vocês só podem fazer até domingo que vem, tá bom? Por que até domingo, professor? Porque com essa atividade que que eu vou estar liberando para vocês, que vocês vão, que a gente vai formar o nosso banco de dados, senão a gente não tem esse banco de dados, tá bom? Então vamos lá para a parte prática de hoje, né? Então vejam só, vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Vamos lá. Esse aqui é a atividade que vocês vão estar recebendo. Um banco de dados
E aí... Vou pegar por aqui mesmo. O pessoal já está respondendo aqui. Vamos lá. Travou aqui. Banco de dados 2020.2. O que é que acontece, então? Vamos lá. As respostas desse questionário irão formar a nota da atividade 2 da primeira unidade. Se o questionário for respondido completamente, do início ao fim você respondeu todos os itens, assim como o pedido, cada resposta computará um ponto para a atividade 2. Não é para a unidade nem para a disciplina. É na atividade 2. Essa atividade 2 vai contar na primeira unidade. Tá bom? Então, qual vai ser a nota da atividade 2? Se você responder esse questionário, esse banco de dados, uma vez, sua nota vai ser 1. Se você respondeu 2 vezes, sua nota vai ser 2. Se você respondeu 5 vezes, sua nota vai ser 5. Se você respondeu 10 vezes, sua nota vai ser 10. Se você respondeu 30 vezes, sua nota vai ser 10. Porque o máximo é 10. Tá bom? Então, o valor da nota está limitado a 10. E... Peraí. O número da atividade está limitado a 10, tá certo? E a nota vai ser o número de vezes que vocês responderem ele completamente, tá certo? Muita atenção, porque nessa primeira página eu preciso das informações originais, reais de você, tá certo? De vocês. A partir da segunda página, as atividades, as respostas, elas são fictícias. Então, vocês vão criar um personagem, vão responder perguntas. Vocês vão ver que tem perguntas que não tem muita noção, está meio estranha, estão meio estranhas. Tem pergunta que parece que está repetida. Enfim, todas essas perguntas, elas foram propositalmente feitas. Então, inclusive aquelas que parecem estranhas, aquelas que parecem repetidas, elas foram feitas assim, de forma proposital. Justamente para poder a gente ver com uma forma que a gente faz uma pergunta, ela impacta na nossa pesquisa, ela impacta em quem está respondendo e, mais ainda, vai impactar no resultado que a gente precisa obter, que a gente esperava obter, ou espera obter. Tá bom? Então, nessa primeira parte aqui, ó, primeira linha, identificação original do aluno. Caso seja preenchida correspondente e incorretamente, a nota não vai poder ser consultada. Se você inventar o nome de um personagem aqui, você não vai conseguir a nota, tá bom? Então, muita atenção. Vocês vão colocar um e-mail, tá certo? Vão colocar o nome e qual é a turma de vocês, tá certo? Coloquem o nome e sobrenome. Então, vou supor aqui, tá certo? Para o nosso exemplo, Rafael Silva, e vou dizer que sou da turma de meio ambiente à tarde, tá bom? Próximo, e agora eu vou criar um personagem e vou começar a responder as perguntas que estão sendo feitas aqui, tá bom? Qual o valor que você gasta por dia para realizar o trajeto casa FPE casa? Quantas passagens você paga no trajeto? Então, inclusive, as perguntas elas vão ficar aparecendo em ordem embaralhada, vão ser as mesmas perguntas, mas vai aparecer em ordem diferente, para não ficar muito monótono, tá certo? Cada uma dessas perguntas aqui, elas são, como eu disse, bem propositais. Eu não vou responder nada aqui para não ser tendencioso, até porque tem perguntas que elas são bem genéricas. Por exemplo, como assim, professor? Parte 3 aqui, eu faço uma pergunta... Aí. Pronto, tem uma pergunta aqui. Você é, 2 pontos. Essa pergunta é muito ampla. É ampla para quem está respondendo e é ampla na quantidade de respostas infinita aí que vocês podem responder. Então,
foi colocado assim mesmo, de propósito. Vocês vão responder aquilo que é na telha de vocês, vocês colocam aí como resposta, tá bom? Na segunda-feira, a gente vai analisar cada uma dessas perguntas, as respostas que nós obtivemos, como nós fizemos essas perguntas, se elas atenderam aquilo que a gente, de fato, esperava, daquilo que eu gostaria que vocês respondessem, aquilo que é o objetivo da nossa pergunta, tá certo? Numa situação normal, eu não faria um questionário desse. Primeiro, porque tem perguntas que são genéricas, perguntas que estão repetidas, a forma que algumas perguntas são feitas não considero adequadas, tá certo? Não facilita para a gente depois ter uma resposta, para a gente trabalhar esses dados, e também um questionário muito longo. Então, a não ser que você esteja sendo remunerado para responder um questionário muito longo, ou que seja uma coisa de extrema necessidade, que não valide uma inscrição sua, ou, por exemplo, questionário que tinha antigamente, não sei nem como é que está hoje em dia, do Enem, questionário socioeconômico, a gente tem que preencher lá 70 e poucas perguntas. Era o ó, né, responder aquilo ali tudo. Mas a gente precisava poder validar a inscrição da gente. Então, fora uma necessidade muito urgente, eu não recomendo um questionário muito grande, que desmotiva as pessoas. A motivação de vocês, nesse caso, hoje, é a nota, né? Que vocês vão ter para compor a atividade número 2, tá certo? Então, vou deixar o link com vocês vão começar a responder isso daqui. Lembrando, a limitação desse questionário vocês têm que responder até domingo. Porque na segunda-feira, as respostas de vocês é que a gente vai utilizar. Eu tenho 13 respostas aqui. Não posso nem abrir aqui para mostrar a vocês, para não criar uma tendência. Tá bom? Então, essa é a nossa parte de hoje da disciplina, tá certo? E agora eu vou começar a responder as dúvidas de vocês. E podem perguntar aí agora, lembrando que nosso canal do WhatsApp também fica disponível para a gente tirar as dúvidas, todo mundo pode responder, ok? Eu vou pela ordem, pelo menos aqui, que eu consegui acompanhar. Deixa eu primeiro não compartilhar mais essa tela. Interromper o compartilhamento. Pronto. Estou voltando aqui. Vamos lá. José Júnior perguntou, 78787 já pode ser considerado rol? Então, isso é referente ao exercício anterior, não é isso? Como eu sei que essa é uma das perguntas, eu não vou responder com ela mesma, tá certo, Júnior? Mas vou responder com uma situação semelhante. Imaginem os números 4, 5, 6, 12 e 10. 4, 5, 6, 12 e 10. Eu não posso considerar isso como um rol. Por quê? No rol, eu preciso ter uma ordem, certo? É uma relação em que eu estabeleci alguma ordem de organização, alguma organização que vai facilitar o trabalho com esses dados. Colocar 7878 é uma sequência, tá certo? Em que você está intercalando os números 7 e 8, mas isso não vai facilitar. Imagine que essa sequência 787878, ela esteja perdida em outros números, ou que ela tenha 175 dados. O que é que isso vai te ajudar? Porque você vai intercalar a contagem. Um 7, outro 7 aqui, outro 7 ali, outro 7 aqui, e com os numerais 8, também vai ter que fazer a mesma coisa. Então, não vai facilitar, tá certo? E aí, eu preciso que você veja se 7 vai facilitar para você fazer uma pesquisa estatística, tá bom?
Segunda questão aqui chegou por Yasmin, levantou a mãozinha, depois eu respondo Rosângela. Pode perguntar, Yasmin. Essa questão de você da segunda atividade, ela é interpretativa, né? Desculpa, pode repetir? Essa questão, ela é interpretativa, né? A gente interpreta da forma que a gente achar que é. Tanto que tem muitas possibilidades de você entender isso aí. Ela foi proposital mesmo, interpretativa, da forma que... Inclusive, você pode responder, se você interpretar ela de várias formas, você pode responder ela de várias formas, em cada uma das vezes que você responder. Aí eu entendi no momento que significava isso, mas eu também entendi isso. Então, cada vez que você responder, coloque uma forma diferente que você... a característica daquilo que você entendeu. Vai ficar mais rico para a gente discutir isso na segunda-feira, inclusive. Tá certo? Tá ok? Foi respondido? Foi sim, obrigada. Beleza. Agora, Rosângela, tem que responder esse questionário 10 vezes para obter 10 pontos? Exatamente, pelo menos 10 vezes, né? E pode ser as mesmas respostas. Lembrem o seguinte, se vocês responderem todas as respostas iguais, a gente vai ter a mesma informação 10 vezes. E isso não vai ser interessante para a gente, enquanto pesquisador. Lembrem que a gente vai tratar esses dados depois. Se eu tenho a mesma informação 10 vezes, né, ou se eu tenho essa informação metade das vezes que todo mundo responder, não vai ter graça para a gente, tá certo? A gente não vai ter o que entender do processo estatístico, né? E não é somente uma questão de fazer cálculos, é da gente interpretar como esses dados eles foram dados, eles foram sugeridos e etc, né? Então eu não recomendo que vocês deem a mesma resposta. Lógico que as respostas de um questionário para outro eles podem se repetir, né? Mas não no questionário todo. Você coloca uma parte de um jeito, uma parte de outra, enfim. Tá respondido, Rosângela? Pronto, beleza. Wagner, professor, eu não encontrei a atividade 1. Atividade 1 foi o link de ontem. Chegou a abrir encontrei no e-book. Encontrou no e-book, pronto. Eu vou tentar, Wagner, deixar o máximo concentrado dentro do e-book essas informações, tá certo? Pode ser que, não sei, se vocês preferirem, se facilitar o processo, posso criar um tópicozinho daqueles da sala de aula, né? Criar um para que fique todos os exercícios num só. Pronto. Assim. Aí pode até ser. Mas eu vou tentar colocar todas as informações dentro do e-book. A sequência, os vídeos das aulas, esses links das aulas, também colocar tudo lá. Sair alimentando. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar agora a gravação nesse momento, tá bom? Interrompendo aqui. Essa gravação já vou